feliz em retornar a esta casa, embora que eu já havia comentado com a minha esposa, a pastora Lineusa, que eu gostaria de vir aqui antes, mas não como preletor da tarde. Eu viria para estar cultuando com os irmãos, as irmãs aqui, pois eu me sinto feliz em estar sentado na plateia ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. Deus nos deu, irmãos, essa incumbência e também o privilégio de pregar a sua palavra, mas vou ser sincero, é muito mais gostoso você estar num restaurante sentado à mesa do que estar servindo as mesas. Eu prefiro estar sentado, os louvores maravilhosos, palavras inspiradas pelo Espírito Santo, que já ouvimos aqui. Mas quis Deus que eu estivesse hoje aqui para ministrar a sua palavra. Vou procurar ser breve e resumir o máximo possível e cumprir o horário que me foi determinado. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? 1 Pedro 5, 8. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Oh, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Pode sentar. Aleluia. Já fechei a minha Bíblia, você pode fechar a sua também. Glória a Deus. E se chegar a mensagem aí, nem olha o celular, que não é de Deus não, tá? A mensagem de Deus está vindo aqui nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. E o conselho de Deus para todos nós nessa tarde é: sede sóbrios. Glória a Deus. Seja consciente. Esteja sempre consciente de que o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor de vós, buscando a quem possa tragar. Mas se você tem essa consciência, você tem essa sobriedade, fique tranquilo que ele não vai entrar na tua casa. Aleluia! 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 Pessoas com grandes fortunas, com joias, relíquias, costumam guardar seus tesouros nos bancos ou em casas apropriadas para isso, em cofres. Jesus diz o seguinte: não ajunteis tesouro nessa terra, porque aqui os tesouros da terra são consumidos pelas traças, ou pela ferrugem, ou mesmo os ladrões roubam, mas que o vosso tesouro seja lá no céu. Aleluia. E eu cheguei aqui nessa tarde
encontrei algumas irmãs já orando e entrei, fui muito bem recebido, como sempre, não é de se estranhar, isso é normal, a gente chega aqui todas as vezes, temos uma recepção calorosa, muito boa por sinal, e estamos aqui, tanto eu quanto vocês estamos aqui por quê? Porque as portas estavam abertas, não tem como entrar com a porta fechada. Aleluia. E o Senhor, Ele deu um tesouro para cada um de nós. Aleluia. Podemos chamar esse tesouro de salvação, ou como você queira chamar, mas você tem um tesouro que tem alguém que está querendo roubar. Meu Deus. Aleluia. Tem alguém estudando um meio de entrar na sua casa, que é o seu coração, e roubar esse tesouro. Mas a Bíblia diz: seja sóbrio e constante, sabendo que o diabo, vosso adversário, ele está ao derredor procurando um meio de roubar essa dádiva que o Senhor te deu. Cuidado, feche as portas. Algumas portas que nós podemos citar aqui nessa tarde são as portas dos nossos sentidos. A ciência diz que nós temos 5 sentidos, que é audição, visão, olfato, paladar e o tato. E por incrível que pareça, estas portas têm que estar sempre bem fechadas para o inimigo não entrar lá no coração e roubar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. A porta da audição, fecha essa porta. Cuidado com o que você anda ouvindo. Cuidado, a Bíblia diz que alguns andam com comichão no ouvido, e esse comichão é o diabo que põe, querendo tirar o foco, querendo entrar na tua casa, querendo roubar o seu tesouro. Em nome de Jesus, feche essa porta. Quando o inimigo chegar, diz: sai daqui, Satanás, a minha porta está fechada, aqui você não entra. Sabe o que a Bíblia diz? Que os nossos ouvidos têm que estar abertos, é para ouvir o que o Espírito diz a nós. Não dê ouvido à voz do adversário. Satanás com certeza vai dizer que você não é capaz, vai dizer que você é fraco, vai dizer que você é preguiçoso, vai querer colocar tantas palavras negativas no seu ouvido, para que fique na sua mente e desça para o seu coração. Mas feche essa porta. Aleluia. Feche essa porta em nome de Jesus. Glória a Deus. Ouça somente a voz de Deus. Oh, grande Deus. E o salmista, ele faz uma pergunta: Senhor, quem subirá ao teu santo monte? Quem subirá aos céus? E a resposta de Deus é: aquele que é limpo de mão, puro de coração, aquele que não aceita conversa contra o seu próximo. Às vezes nós falamos assim: eu não falo mal de ninguém, eu não falo da vida de ninguém, a vida de ninguém não me interessa. Mas aí chega a irmã Maria, posso falar assim, porque eu sei que ela não vai fazer isso. Chega e fala: mas pastor, olha a irmã, olha, só Deus, ela está aqui me ajudando, mas só me atrapalha. E eu digo: é desse jeito mesmo? É misericórdia. Qualquer hora eu tenho uma conversa com o pastor, e eu sento com ela e fico ouvindo o que ela está dizendo. Olha, isso é uma porta aberta, uma brecha do adversário. Fecha essa porta. Qualquer palavra negativa contra alguém, contra você, fecha essa porta e diga: para trás de mim, Satanás, porque eu tenho Deus. E está fechada essa porta. Não adianta vir com essas palavras. Meu Deus, aleluia. Fecha. Como eu disse, vou ter que resumir. Aleluia. A porta da visão. Já falei da porta da audição, vou falar da porta da visão. Seria
Necessário muito mais minutos para falar sobre isso, mas abreviando vocês vão entender muito bem. A porta da visão, irmãos, o salmista disse: Senhor, não porei coisas más diante dos meus olhos. Infelizmente, nós precisamos vigiar muito. Em que direção estão os nossos olhos? E o escritor aos Hebreus diz: olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Não olhe para o seu pastor, não olhe para a sua líder do ciclo de oração, não olhe para líder de juventude, de coral, não olhe para o homem, porque você está me vendo aqui, você não me conhece, você olha e você pode até dizer: nossa, o pastor é uma bênção, que palavra maravilhosa, mas quando eu saio daqui você não sabe o que eu faço, Meu Deus, é verdade. você não sabe com quem eu converso, você não sabe qual é a minha vida. A irmã falou aqui da minha família, graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha família, que o Senhor tem me dado graça de eu poder ver os meus filhos pastoreando igreja, os meus filhos louvando ao Senhor, e eu posso dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas tem muita gente que sobe aqui, você acha uma bênção, tem deles que até rodopiam, que pula, que profetiza, mas de repente sai daqui, você não sabe quem é Ele. Não se baseie em pessoas. Quantas vezes eu pensava, eu queria ser tanto igual tal pastor, eu queria ser igual tal irmão, olha que bênção. Aí quando você vê a notícia, caiu. As portas estavam abertas para o inimigo entrar e roubar o bem mais precioso, que é a salvação. Meu Deus. E o Senhor diz: guarde bem o que tem, para ninguém roubar a tua glória. Feche as portas da audição, não ouça qualquer coisa, feche as portas da visão, cuidado com o que você está vendo. Não deixe você ser enganado como Eva. Eva abriu a porta da visão quando olhou para aquela fruta e desejou. Abriu a porta da audição quando ouviu Satanás falar com ela. Mas você tem na mão uma chave, aleluia. A palavra do Senhor fala de um certo mordomo, que ele tinha a chave de Davi. Isaías 22, 22, você vai ver lá. E essa chave de repente some. Sumiu essa chave. Você vai procurar na Bíblia, quando chega lá em Apocalipse, Jesus fala: a chave de Davi está comigo, viu? Eu tenho a chave de Davi, aleluia. E quando eu fecho, ninguém abre. Se eu abro, ninguém pode fechar, porque a chave está comigo, aleluia. E Ele te dá a chave na sua mão. Você não vai abrir as portas para o inimigo entrar, porque você é um vencedor. Abrindo as portas para o inimigo, você não vai conseguir ter a coroa da vitória, não. Mas Jesus te deu essa chave, e a porta você pode trancar. Ele não entra de forma alguma. A porta do paladar, estou falando aqui dos 5 sentidos do ser humano: audição, visão e paladar. Tem um ditado aí que diz que a mulher pega o marido pela boca, né? E a minha me pegou faz tempo. Cozinha bem demais. Que delícia, já estou ficando com fome só de falar. Mas não é só a mulher que pega o marido pela boca, não, viu? O inimigo está pegando muita gente por aí fora pela boca. Dia desses, um pastor chegou para mim, e olha que eu nem estava tocando nesse assunto, o assunto não era esse. Ele chegou para mim e falou: viu, eu já procurei na Bíblia, rapaz, eu não achei nenhum lugar que fala que eu não posso beber vinho. Eu bebo vinho, lá na minha geladeira tem vinho. Chega gente lá, eu tenho um vinho. Meu Deus do céu.
Será que a minha Bíblia está diferente da dele? Não vos embriagueis com o vinho, porque nele há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Hoje em dia, infelizmente, grandes pastores e pregadores andam divulgando por aí que Jesus transformou água em vinho. Então me traz um pouco daquele vinho que ele transformou, que eu bebo, mas esse que é feito aí vendido nas adegas, eu não quero não. Não vos embriagueis com vinho, porque nele há contenda. A contenda é o álcool. Se você toma uma tacinha de vinho, a polícia te parar, você assoprar o bafômetro, vai dizer que você está embriagado. Tá? A Bíblia diz: não vos embriagueis. E tem muita gente sendo pego pelo paladar, comendo o que não deve, bebendo o que não deve. Conheci um irmão, vou dar aqui um testemunho. Tem testemunho e testemunho, né? É uma tristeza o que ocorreu com esse irmão. Passando ele numa encruzilhada com outra pessoa lá, que não era crente, falou para ele: você disse que é crente, duvido você pegar daquela farofa e comer. Eu como sim, porque eu sirvo a Deus, o meu Deus é poderoso. E comeu. Última notícia que eu tive desse irmão, como ele tinha saído do mundo do crime, ele voltou para o mundo do crime e estava preso. Perdeu a esposa, perdeu os filhos, a vida virou de ponta cabeça. Sabe por quê? Jesus disse: sai, Satanás, porque está escrito, aleluia, não tentarás ao Senhor teu Deus. Meu Deus é poderoso, mas vou beber veneno por causa disso? Não. Meu Deus é poderoso, mas vou ficar comendo qualquer coisa por causa disso? Não. Meu Deus é poderoso, mas vou ficar bebendo cerveja, bebendo vinho, bebendo champanhe, bebendo coisa por causa disso? Não. Porque a Bíblia diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Depois vocês falam para a irmã Maria, tá? Por favor, não traga mais nenhum pastor para pregar aqui não. O pastor vai pregar doutrina. Traz pregador que faz a gente pular e rodopiar aqui com ele. Da outra vez eu falei isso para ela: irmã, tem certeza que a senhora que vai pregar? Porque a palavra do pastor é sempre assim. Aleluia! Se o pastor vier aqui e ficar amaciando o seu ego, cuidado, acho que não é Deus que está falando não. Meu Deus, que a palavra de Deus tem que confrontar o pecado. Não adianta eu ficar falando aqui que se o mar não abrir, você vai passar por cima. Não adianta eu ficar falando assim: fecha os olhos e abre a mão, que Deus está pondo uma chave na tua mão, é a chave de apartamento, chave de carro. Não. Meu Deus, aleluia. Aleluia. Não adianta eu ficar pregando aqui que as bênçãos do Senhor vai te seguir. Não. A bênção do Senhor segue. Mas primeiro diz: se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, aí sim a bênção segue. A bênção não é para qualquer um, não. A bênção é para quem serve a Deus. Quem serve a Deus não precisa ficar: olha, tem um pregador não sei de onde que prega e eu vou ser abençoado. Tem alguém que ora, eu vou ser curado. Tem alguém que faz isso, eu vou lá. Nada disso. A bênção do Senhor vai te seguir se você obedecer. Não adianta correr atrás de bênção, não. Seja obediente, que a bênção te segue. Mas cuidado com o seu paladar, a sua audição, a sua visão, tá? E cuidado com o toque também, tá? Cuidado. Tudo isso são portas. Portas que, se você abrir, o inimigo entra e vai lá no tesouro roubar. E depois que ele rouba, é difícil, viu? Se ele conseguir roubar aquilo que Deus deu para você cuidar depois para recuperar, é muito difícil. Cuidado com o toque. Por onde você anda, quem você abraça, quem você beija, quem você toca. Cuidado. É uma porta que tem que estar fechada.
você toca em Jesus, você recebe a bênção. Na ministração da irmã aqui na hora do louvor, ela falou sobre isso. A mulher estava há 12 anos sofrendo, e era uma mulher que tinha posses, tinha bens, era rica, ela tinha gastado tudo, não tinha saúde por causa do fluxo que ela tinha. E eu sei como é difícil. Mas alguém pode dizer: pastor, como você sabe disso? Você não é mulher? Eu sei, sabe por quê? A minha esposa passou por isso. Aleluia. Nós estávamos prestes a inaugurar uma igreja, e a gente estava passando por uma luta tão grande. Ela estava com um mioma enorme, perdendo muito sangue, mas muito sangue mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, no dia da inauguração da igreja, ela estava internada, eu estava com ela. O meu filho é quem assumiu a direção daquele culto. Aí quando cheguei do hospital, ele falou: pai, foi uma bênção a inauguração da igreja, e teve 2 almas para Jesus, aleluia. E uma delas permanece até hoje para a glória de Deus, aleluia. Eu sei o quanto é difícil. Nós também gastamos os nossos recursos, e eu não sabia mais o que fazer. Junto com o mioma, junto com a perda do sangue, veio a depressão, veio problemas neurológicos e psicológicos. E eu desesperado, os médicos só protelando. Aí eu fui na prefeitura, falei: eu quero falar com o prefeito. Não aguento mais, tem que ter uma solução para esse problema. E me disseram: o prefeito está em viagem, então eu vou falar com o vice. O vice me atendeu, me mandou para o secretário de saúde. Secretário da saúde, isso na cidade de Itu, me mandou para a secretária dele, e ela ligou para um médico, e ela falou para mim: olha, senhor, eu sei o que a sua esposa está passando, porque eu sou mulher. Ligou para um médico e falou: atenda essa senhora que eu estou mandando aí, dê uma atenção especial para ela. E esse médico atendeu ela, passou os remédios para diminuir o sangramento, e mandou uma carta, podemos dizer, desaforada para o médico que atendia ela, porque não poderia, estar nessa situação, e ele não está fazendo nada. Quando eu cheguei lá com essa carta, esse médico ficou bravo demais, faltou me bater, e ele disse: olha, essa vai ser a última que eu opero aqui pelo SUS, não vou operar mais ninguém não. E aí falou tanta coisa. Depois da cirurgia, que tinha que voltar pós-operatório, ele não estava mais lá. Realmente foi a última que ele operou. O inimigo entrou na vida dele, ele ficou furioso, porque não era aquilo que ele queria, mas era o plano de Deus. Pouco tempo depois, as coisas começaram a se ajeitar. Deus abriu a porta do emprego para mim, numa empresa muito boa que muitos conhecem, a Emicol, e convênio da empresa. E ela foi lá. Quando chegou lá, quem atendeu ela? O médico que operou ela pelo SUS. Só que foi diferente, ao invés de quase bater, faltou nos carregar no colo. E essa mulher da Bíblia estava nessa situação, e ela disse: ó, se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada, aleluia, porque ele é poderoso. Então o toque que você tem que dar é em Jesus. Cuidado para não tocar em coisa imunda que vai abrir a porta para o inimigo entrar na sua vida. Fecha a porta da audição, da visão,
porta do tato, fecha a porta do paladar. E por fim, aleluia, essa porta do olfato. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Você, amiga minha, irmã minha, você para mim é como um jardim fechado. Será que Jesus, quando chega perto de você, vai sentir o cheiro do jardim de Deus? Aleluia! Paulo diz para nós termos o aroma de Cristo. Oh, aleluias! Nós, principalmente nós da raça negra, temos muita melanina. E quando nós estamos numa idade da adolescência, essa melanina fica muito aflorada em nós e a gente tem aquele cheiro horrível. Meu pai dizia assim: passa um vinagre, um limão embaixo desse braço que ninguém aguenta. Era banho toda hora, era vinagre, era limão, era desodorante. Depois, na certa idade, melhora, né? E é difícil chegar perto de alguém que quando levanta o braço, você não está aguentando o mau cheiro. Sabe o que eu quero dizer com isso? O pecado causa isso, irmãos. O pecado traz odor na vida da pessoa. A pessoa, quando está no pecado, ele tem um cheiro horrível para Deus. Mas quando você se santifica na presença do Senhor, Ele diz: você é o meu jardim fechado, você é uma rosa do meu jardim. Como é gostoso pegar uma flor, cheirar aquela flor, aquele perfume suave. Você é o jardim de Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé. A irmã Maria disse até 4 e 5 é 4 e 4.